Olha aí, meu amigo, saiu uma nova pesquisa genial com a Ash que foi cruel para o governo Lula, sem sombra de dúvidas. E se você é daquele tipo de pessoas, daquele grupo de pessoas que considera que essas pesquisas mainstream têm uma tendência à esquerda, grupo do qual eu mesmo faço parte, pois bem, você provavelmente já percebeu, já sacou que o resultado é muito pior. Aqui eu trago uma análise mais focada no ponto de vista econômico, nem tanto político. Uma análise a respeito da percepção do mercado, dos agentes, dos investidores, a respeito de Fernando Haddad, o maestro do Ministério da Fazenda, e o chefe dele, o Lula. Pois é, meu amigo, acontece que a avaliação negativa de ambos disparou. O do Haddad subiu 34 pontos percentuais em 3 meses. O cara evaporou simplesmente. E é a âncora de confiança, pensa o cara, é a âncora de confiança do mercado no governo Lula. E a avaliação dele está tão negativa, sobrou o quê? Não sobrou nada. A perspectiva no Brasil é a pior possível, né? Agora, se tá ruim pro Haddad, imagina para o Lula, porque a avaliação negativa dele chegou a 88% no mercado. No mercado, meu amigo. Sim, esse mesmo mercado que fez o L lá em 2022. Muita gente deve ter perdido dinheiro nessa história e tá bravinho com o Lula. Então vamos conversar sobre esse tema, analisar esses assuntos aqui. Mas antes, não se esqueça de se inscrever no meu canal se você ainda não for inscrito. E se você quiser colaborar ainda mais com o meu trabalho, você pode se tornar membro patrocinador. Só clicar no botão Seja Membro aí embaixo, com valores a partir de R$ 1,99 por mês. Isso me ajuda bastante. Pode ter certeza disso, né? Olha que situação para o governo Lula. Lastimante, como diria o pessoal do Hermes e Renato, né? Pois bem, essa entrevista que foi feita agora, recentemente, foi divulgada hoje, dia 19 de março, que é o dia que eu estou gravando este vídeo aqui, né? Entre os dias 12 e 17 de março, né? Então foi muito recentemente que isso foi realizado e é uma entrevista direcionada, essa aqui. Teve uma entrevista geral também da Genial com a Ash, mas esta do viés econômico é direcionada para o pessoal do mercado financeiro. Foram 106 entrevistas feitas pessoal de fundos de investimento em São Paulo e Rio de Janeiro, os grandes centros econômicos financeiros do Brasil, né? Então, aqui, obviamente, é uma opinião muito mais embasada, uma opinião muito mais qualificada do que quando avalia-se o povão de maneira geral. É um negócio muito mais bem estruturado, portanto. E olha só, a última análise havia sido feita em dezembro. Então estamos com uma janela aí de 3 meses para acompanhar a evolução, ou involução nesse caso, da avaliação do governo Lula nos aspectos econômicos. Agora, olha só. Em dezembro, estava 24% a avaliação negativa do Fernando Haddad, né? Então, olha só, 24% lá em dezembro. Agora subiu para 58%, uma alta de 34 pontos percentuais. Em 3 meses, é uma coisa insana. O cara tinha aí uma avaliação negativa de 1 em cada 4 agentes econômicos lá atrás. Agora está quase chegando a 2 de cada 3 agentes econômicos. É quase, tá virando unanimidade. O Lula já é unanimidade negativa, mas o Haddad está caminhando rápido para isso aí, sem sombra de dúvidas, né? Já a avaliação positiva, que estava em 41% lá atrás, caiu para 10%. 10%. Hoje, só um agente econômico em cada 10 considera que a atuação do Fernando Haddad é positiva. O cara tá realmente trabalhando bem, fazendo um trabalho bom enquanto ministro da Fazenda. É impressionante, porque olha, a avaliação regular está praticamente estável, né? De 35% para 32%, e com 106 entrevistas só, é margem de erro isso aqui, né? É um cara que mudou de ideia e pronto. Agora, isso é a opinião regular. Não mudou praticamente nada, tá estável, vamos considerar assim. Ou seja, nós temos um percentual grande aqui, 34% dos entrevistados, mais ou menos, 30%, entre 30% e 34%, que simplesmente achavam que o trabalho do Haddad era bom em dezembro e agora acham que é ruim. Nem passaram pelo regular, nem desceram um degrau apenas, não. Foram lá para baixo direto. O pessoal desencanou completamente
do Ministério da Fazenda e do Fernando Haddad enquanto ministro da Fazenda de maneira geral, né? Obviamente aqui 85% deles acreditam hoje, desses agentes econômicos, que o Haddad foi enfraquecido, né? Obviamente o Haddad está extremamente enfraquecido com a entrada da Gleisi Hoffmann aqui, então a coisa ficou ainda pior. 93% dos entrevistados acreditam que o governo está na direção errada, né? Até melhorou um pouquinho, mas está dentro da margem de erro de maneira geral, né? Só que na maior parte dos casos o pessoal acredita sim que o Lula é o grande responsável pela política econômica, 92%. Só 5% acreditam realmente que é o Haddad. E aí, meu amigo, a gente entra na comparação com o Lula nessa história, não é? Pois bem, depois de molhar levemente o bico aqui, a gente olha então a avaliação negativa do Lula, que subiu por 88 para 88%, né? É impressionante, de fato, né? Agora, se você parar para pensar, tá dentro da margem de erro, tá estabilizada, porque a avaliação negativa dele era 90% lá atrás. Então, tá na margem de erro aí, de forma geral, 88%, apenas 4% que consideram a gestão do Lula positiva, né? 7% apenas acreditam que o governo tem medidas econômicas corretas, né? É uma melhora até em relação à avaliação anterior, acredite ou não. Pois bem, todo mundo, conforme eu falei, acredita que o Lula é quem dá as cartas em matéria econômica, né? E Haddad, Congresso e Banco Central estão com uma percepção muito pequena nesse sentido. Ninguém manda nada. Quem manda de verdade nessa história, quem dá as cartas é o Lula. Simples assim de entender. E aí o mercado começa a fazer suas projeções para o futuro econômico, né? 83% dos entrevistados pela Quaest acreditam que a economia vai piorar. 13% acreditam que ela vai se tornar estável e apenas 5% acreditam que vai haver uma melhora. Só esses aqui iludidos que têm uma visão otimista da economia, né? E 58% já consideram a recessão como uma possibilidade, uma preocupação real a se levar em conta, né? 82% dos entrevistados acreditam que a inflação vai piorar em 2025, ou seja, se você já estava incomodado com o preço de picanha, de carne bovina geral, de ovos, de azeite, de combustíveis, de energia elétrica em 2024, prepare-se porque o grosso vai entrar mesmo em 2025. O mercado já precificou isso. Praticamente unânime também essa opinião aqui a respeito da inflação, né? Enfim, é uma situação assim que demonstra o quanto que o mercado já se desiludiu com o Lula. E aqui é importante frisar, muita gente fez o L em 2022 do mercado financeiro, Faria Lima, nomes famosos, nomes anônimos, todos esses aí, todos não, né? Muitos, né? Não vou generalizar, mas muitos, muito mais do que deveria ser. Fala sério, como que dá para esperar alguém do mercado financeiro, alguém que entende de economia, como dá para esperar que uma pessoa com esse tipo de capacidade cognitiva e de conhecimento técnico apoie o governo Lula, um governo que não tem compromisso nenhum com estabilidade econômica, com gestão fiscal? É claro que nós entraríamos no buraco que nós entramos. Não é surpresa alguma, não deveria ser surpresa alguma. E eu que não tenho nada do conhecimento dessa galera, tinha isso claro lá em 2022. Por que que tantos fizeram o L é algo que foge completamente à minha percepção. Mas hoje tá mais do que claro que ninguém mais confia no governo Lula. E a âncora de confiança que ainda existia nesse governo, que era o Haddad, que muitos pensavam ser um Paulo Guedes do governo Lula, ninguém confia mais no cara. Ele está desautorizado, desmoralizado, enfraquecido e é incapaz de conter o ímpeto inflacionário do seu chefe. Talvez, num desespero, ele possa até colaborar com isso e a preocupação do mercado sobe, a aprovação de ambos despenca. Mas me diz aí o que você achou da minha análise, colabore com o nosso debate, se inscreva no meu canal se você ainda não for inscrito e até a próxima.